Agora veremos o princípio da incerteza de Heisenberg na física quântica. Muito bem. Na verdade, como é que eu posso tirar medidas no mundo quântico? Na verdade, para que nós possamos construir uma equação de movimento precisa na mecânica clássica, nós precisamos de alguns elementos fundamentais, né, a um sistema. Nós precisamos conhecer, por exemplo, a energia envolvida no sistema. Nós precisamos compreender os intervalos de tempo envolvidos no sistema. Nós precisamos conhecer a massa do objeto envolvido. Nós precisamos conhecer a velocidade envolvida dos objetos dentro desse sistema. A mecânica clássica newtoniana, né, ela desenvolveu uma série de conceitos e uma série de equações nas quais nós poderíamos determinar com muita precisão e objetividade a evolução de um sistema físico a partir do momento que você conhece as chamadas condições iniciais do sistema. Ou seja, eu tenho que saber a posição deste objeto em um determinado relacionado a um determinado referencial, a chamada posição inicial, onde esse objeto está, na verdade, em relação a um referencial que a gente adota. Nós precisamos conhecer a velocidade com que esse objeto se desloca e também conhecer a massa desse objeto. Se nós conhecermos isso, nós podemos descrever como esse sistema evolui no tempo. Por exemplo, vamos imaginar uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro. Pega um carro que parte da cidade de São Paulo, do marco zero, e vai com uma certa velocidade de 100 km por hora, por exemplo, né, em média, viajando em direção ao Rio de Janeiro. Então, se eu conheço basicamente a velocidade inicial, né, se eu conheço a massa desse objeto, eu posso medir. Se eu conheço a posição inicial, da onde ele parte, eu consigo fazer previsões sobre esse sistema, do futuro desse sistema. Ou seja, quando que este carro, quanto tempo vai demorar para este carro chegar ao Rio de Janeiro. Ok? Porque então consigo escrever equações que nós chamamos de equações muito precisas para isso. Tá? Vocês vão perceber que é exatamente a partir deste princípio que nós vamos discutir aqui agora, que a mecânica quântica, que a física quântica vai se tornar uma física das probabilidades. As equações que envolvem a física quântica não são equações deterministas como as da física clássica, da física newtoniana. Elas terão uma mudança radical em seus conceitos e a física vai se tornar probabilística em função disto aqui que nós vamos discutir agora, do princípio da incerteza de Heisenberg. Por exemplo, quando eu faço essas medidas de velocidade e essas medidas de posição de um carro, na física clássica nós conseguimos determinar com bastante precisão, mas muita precisão mesmo, essa posição, a velocidade e a massa desse objeto. Ok? Mas é completamente diferente quando nós vamos tentar medir a massa, tentar avaliar a posição, tentar avaliar a velocidade de um elétron, por exemplo, de um objeto quântico, de um objeto muito pequeno, né? E eu sempre vou ter um certo erro na medida. Eu não vou conseguir medir com precisão a posição deste objeto. Vamos imaginar o seguinte, olha, vamos imaginar que eu tenho uma trajetória aqui, imaginar só, porque não dá para saber, tá? Eu tenho um elétron, né, que se desloque, ok? Em relação a um determinado referencial aqui que eu coloco, 0, e esse referencial é mais ou menos aqui. O elétron está se deslocando nessa direção. Só para imaginar, tá? É claro que essa situação, ao rigor da coisa, a gente não pode nem imaginar esse tipo de coisa. Então eu quero, para escrever uma equação de movimento simples, por exemplo, que é aquela equação de movimento do movimento uniforme, né? Que é S igual a S0 mais VT,
que vai determinar a evolução do sistema, esse S0 seria a coordenada, a posição desse elétron nesse determinado momento inicial. E eu preciso da velocidade também, para ver o deslocamento desse objeto. Então, veja bem, todas as vezes que eu vou medir, para medir, olha, é uma coisa muito importante nós aprendemos aqui. Para que eu possa medir, eu preciso olhar, eu preciso ver. Ok? E para ver um elétron, eu preciso jogar, porque aqui no nosso mundo físico, como é que eu vejo as coisas? Uma luz sai de uma fonte, tá? Um raio de luz, um feixe de luz, bate em mim, reflete e vai até os seus olhos. Ou chega até o seu instrumento de medida. Então você olha ali, analisa e tira essa medida. Ok? Muito bem. No mundo atômico, quanto eu vou jogar uma luz em cima desse elétron. Só que ao jogar uma luz nesse elétron, ele é tão pequeno, ele é tão pequenininho, que ele é da ordem do comprimento de onda do fóton incidente. E da frequência, depende da energia desse fóton. Se eu coloco um fóton muito energético, todas as vezes que esse fóton bate ou se choca com esse elétron, ele vai alterar as propriedades, as características deste elétron. Ele vai mudar a sua velocidade, ok? Ele vai mudar a sua direção, vai mudar as condições iniciais dele. Isso sempre que eu fizer em qualquer partícula do mundo atômico. Pode ser o próton, o nêutron e tudo mais. Tudo que eu quiser medir, ou as partículas mais elementares ainda, os quarks e tudo mais. Então, todas as vezes que eu tentar medir, tentar observar, não importa o aparato experimental que você monte, vai acontecer um problema. Eu vou interferir na situação. Então, quando eu interfiro nessa situação, a minha medida de velocidade e a minha medida de posição, no caso, a gente mede o momento, tá? A gente não mede a velocidade diretamente, mas a gente mede o momento, que é, na verdade, uma relação matemática na física, que é a massa vezes a velocidade. A gente chama de momento linear isso daqui, ok? Muito bem. Então, na verdade, eu interfiro nas características fundamentais do elétron. Então, eu não consigo medir com precisão aonde o elétron estava, porque ele muda de posição, e aonde e qual era a velocidade ou momento que ele tinha naquele exato instante, naquele determinado instante. Isso dá um determinado erro, tanto na posição quanto no momento. E o Heisenberg percebeu que essa relação era a seguinte, olha, delta, o erro que eu tenho na medida, né, da posição, vezes o erro que eu tenho do momento linear é maior ou igual a h cortado sobre 2. Na verdade, o h cortado é uma maneira que os matemáticos físicos usam para simplificar um pouco as contas, né? O h cortado é h sobre 2π. Ok? Então, a coisa fica mais ou menos nesse aspecto, sabe? Eu tenho um erro aí nessa medida. Eu tenho uma imprecisão nessa medida. Se eu tenho uma imprecisão na posição e tenho uma imprecisão no momento, ou no caso a velocidade, esta equação ela não pode ser mais escrita de uma forma determinista, de uma forma extremamente exata. Vai ter um determinado erro nessas coisas. Então, as minhas previsões, vocês vão ver que vão se tornar, por causa disso, probabilística. Ok? Muito bem. Muito bem. Então, o princípio da incerteza, na verdade, ele tem duas partes. A primeira parte refere-se à relação de incerteza na medida do momento e na medida da incerteza, do erro na medida da posição, que é o x. A segunda parte tem a ver com a energia e o intervalo de tempo envolvida. É a mesma coisa. Se eu for tentar medir a energia com que esse elétron está se desenvolvendo, a sua energia cinética ou qualquer outra coisa, e tentar diminuir o intervalo de tempo em que essa medida é feita, essa relação é feita, também vai dar erro nessas medidas. Ok? Então, e a relação de medida é basicamente essa, né?
o fato de existir esse H é que faz com que esses fatores indeterminados aconteçam. Tá? Porque se o H fosse zero, né, não haveria erro, a gente teria uma física bastante precisa e a gente não teria essa incerteza nas medidas. E a gente poderia fazer uma física basicamente como uma física clássica é, né? Uma física bastante determinista e não probabilística. Esses conceitos, eles foram muito difíceis de serem aceitos na física de então. O próprio Einstein praticamente morreu, passou a vida dele não acreditando nesses princípios, não aceitando esses princípios, tentando a todo momento questionar esses princípios fundamentais da física quântica. Mas mais à frente nós vamos falar dessas questões puramente probabilísticas. Nós vamos estudar basicamente a probabilidade dentro da física quântica, ok? Isso tem muito a ver com o conceito de introduzir as ideias espiritualistas nesses conceitos, ok? Muito bem. Então, né, basicamente nós podemos dizer que a teoria quântica diz que se só pode medir com precisão não maior que o permitido pelo princípio da incerteza de Heisenberg. E esse princípio é o que está colocado aqui, ok? Então, eu quero que vocês entendam que essa falha na medida não depende do equipamento envolvido. Você pode melhorar o equipamento da forma que você quiser. Você melhorar o sistema de medida. O erro sempre vai existir e ele é limitado pela condição dual do sistema partícula-onda. Tá? Nós vamos estudar também que no mundo quântico, um elétron ou as partículas elementares, elas não podem ser tratadas como objetos sólidos simplesmente. Ela tem uma característica dual, que nós vamos ver no próximo capítulo, que nós vamos falar da dualidade partícula-onda, que são as verdadeiras estranhezas do mundo quântico. Ok? Então, é isso.